E onde existe a maior discrepância nas pessoas é nas coisas que elas querem versus o tanto que elas se dedicam para as coisas que elas querem. Então, se você tá aí na busca do seu bônus, você tá na busca do seu reconhecimento, você tá na busca da sua premiação, sabe? Essa premiação, ela não vai vir de um lugar que você não faz, que você não atua, que você não tem atitude. E eu sei que ter atitude, pra quem não tem, é algo muito difícil, porque te envolve parar de procrastinar, te envolve sair da inércia. Mas você tem que ter essa postura de dono, você tem que assumir essa postura, porque ninguém vai assumir por você, ninguém pode ter mais fome do que você mesmo. Gente, no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês a história da minha primeira bolsa de luxo da minha vida. E é essa bolsa tem... Quantos anos, gente, tem essa bolsa? Essa bolsa tem mais de 14 anos, tá? Essa bolsa eu comprei, eu lembro até hoje quanto eu paguei. Eu comprei no shopping, na Louis Vuitton do Shopping Iguatemi. Eu paguei R$1.800 nela. Hoje, sei lá quanto ela custa, uns 10, talvez. Valorizou, gente, valorizou muito essa belezinha. E eu até fiquei pensando esses dias, eu falei, acho que eu vou guardar essa bolsa pra dar pra Bela. Porque é uma bolsa que tem muita história. E essa bolsa, ela vem atrelada a um ensinamento grandioso que eu tive na minha carreira profissional. E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando eu trabalhava em recursos humanos, lá na GE, eu lembro que a minha chefe saiu. Ela era uma diretora da América Latina, eu era uma analista júnior, que eu cuidava da parte da América Latina. E uma das maiores responsabilidades que a gente tinha era fazer a parte de aumento salarial. E o aumento salarial, ele era baseado na sua performance e baseado no budget que a empresa tinha. Então, também tinha que fazer cálculo de dissídio. E a gente fazia para a América Latina inteira, de toda a GE Energy na época, né? E eu acho que, gente, era um negócio, se eu não me engano, de 7 mil pessoas, mais ou menos. Então, assim, era o trabalho do ano. E era o trabalho que, sei lá, levava 40 dias, 2 meses, para poder fechar a planilha, fazer entrega. Assim, todo mundo parava para fazer isso. Era algo muito complexo mesmo. E eu lembro que a minha chefe saiu antes disso. E eu fiquei sozinha junto com a Carol. A Carol era estagiária na época pra gente fazer a entrega disso. Só que eu lembro que eu e a Carol, a gente fluiu super bem. Foi algo que foi super simples da gente fazer. A gente entregou, a gente não teve nenhuma devolutiva. Tipo, isso aqui tá errado, isso aqui tá mal feito, não sei. E eu lembro que chamava Bruce, que era o CEO de Compensation, né, de remuneração e benefícios, ele e a Jack. Me ligaram depois de passar toda a planilha, de validar, de ver que estava tudo certo. Me ligaram para falar que eu tinha ganhado um bônus de R$3.000 na época pelo meu desempenho, porque eles ficaram muito felizes de ver que eu, como analista, eu tinha dado conta daquele processo inteiro para a América Latina, sem a minha diretora por perto, a gente não tinha mais aquela posição, não tinha contratado uma outra pessoa ainda. E era uma área muito específica. E eu fiquei muito feliz. E eu lembro que essa minha diretora, quando ela saiu, ela tinha muita bolsa Chanel, assim. E eu achava super chique, super chique. E era tão distante da minha realidade, eu lembro que ela falava assim, que toda vez que ela ganhava um bônus inesperado, ela pegava parte desse bônus e ela comprava um presente pra ela. E aí eu lembro que quando eu ganhei esse bônus inesperado, eu fui lá e peguei e comprei parte do bônus, comprei a minha primeira bolsa. Então, essa bolsa aqui, ela marca algo muito especial na minha carreira profissional, porque foi um momento que eu tava sozinha, foi um momento que eu não tinha um direcionamento, eu não tinha um chefe ali dando comando, dando ordem. E eu assumi a responsabilidade e falei, cara, eu já fiz isso 2 anos seguidos, bora, vamos fazer acontecer e acabou, sem mimimi e sem frescura. E isso tem tantas camadas de profundidade que eu falei, isso é muito relevante para trazer, para falar com vocês, porque eu até fiz uma palestra esses dias aqui para nossa equipe de vendas do Vence, e eu trouxe justamente essa história, que é uma reflexão que a gente tem que ter, que a gente tem que se fazer sobre qual é a pessoa que nós queremos ser. Isso é tão profundo, porque em várias camadas a gente está sempre à espera de alguém dizer o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ser, qual que é o tamanho da responsabilidade que a gente tem que puxar. Só que isso é o que a gente espera de forma externa. E a gente não pode deixar com que a outra pessoa, o nosso chefe ou quem quer que seja, dite qual que tem que ser o tamanho da nossa fome, o tamanho da nossa entrega.
Muitas pessoas em muitas situações iam falar assim, eu não vou entregar, eu não vou fazer, porque minha diretora não tá aqui, eu vou fazer de qualquer jeito, seja o que Deus quiser. E eu falei, e isso nunca passou pela minha cabeça, isso nunca passou pela minha cabeça. Na minha cabeça vamos dar o nosso melhor, vamos se matar, não importa quem tá, não importa quem não tá, vamos fazer entregar. E nunca pensando num bônus, nunca pensando numa consequência por isso. Porque, cara, é o meu trabalho, é a minha obrigação. Sabe? Saí vários dias super tarde do escritório, não ganhei hora extra pra nada disso. E eu não tô me colocando numa posição de vítima, ai, tadinho. Nada disso. Mas uma posição, cara, é a minha obrigação. Eu vou dar o meu melhor e eu vou fazer e eu vou entregar. E eu vejo que essa sempre foi a minha postura, sabe? E às vezes as pessoas se colocam numa posição de que, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de empresa, ou eu vou começar a empreender, porque tá na moda empreender. Cada vez mais as pessoas falam sobre empreender e eu vou mudar de vida, porque agora vai dar certo. Porém, o que faz dar certo é o nosso comportamento. É óbvio que ter uma ferramenta que ajuda faz muita diferença, mas de nada adianta a gente ter a ferramenta perfeita se nós não temos o comportamento. E o comportamento primordial para que a gente dê certo na vida é a nossa fome. Então, nunca ninguém teve mais fome do que eu para dar certo na vida. Nunca ninguém quis mais ter sucesso do que eu. Ninguém queria ter mais, né, esse desejo das pessoas sobre mim, né? Cada um tem os seus desejos. Com certeza a gente tem mais fome de vida do que eu. Mas eu nunca deixei que alguém tivesse a fome, ela acreditasse mais em mim do que eu mesma. Tanto é que quando essa minha chefe saiu, ela veio falar comigo que a única coisa que ela falou assim, que ela se preocupava comigo porque eu era muito sonhadora. E naquilo não entrou na minha cabeça, porque eu falei assim, cara, como que alguém pode ser criticado porque é muito sonhador, sabe? Ou alguém pode se preocupar com alguém ser muito sonhador. Ainda bem que a gente é muito sonhador, porque a gente pensa fora da caixa, a gente quer mais, a gente quer crescer, a gente quer mais responsabilidade, sabe? Então, e é até engraçado que eu quando ela saía de férias, eu assumia um outro comportamento de dona do departamento, eu fazia, acontecia. Eu lembro que eu tinha outra postura. Quando ela estava, muitas vezes eu não assumia essa postura. Por quê? Porque ela tinha essa postura. E eu vejo o quanto. Aí, num dia ela veio me dar feedback. Ela falou assim: Fabi, por que você não é essa pessoa sempre, quando eu tô aqui também? E eu entendi que aquilo ali era uma falta minha mesmo de confiança. Era uma falta minha de. Sabe assim, deixa eu ser o que eu sou quando você não está aqui, mas quando você está aqui também. E, obviamente, quando ela não estava, eu crescia muito, mas eu perdi uma excelente oportunidade de poder também mostrar pra ela quem eu era quando ela não estava. Tem gente que é o contrário, né, gente? Que quando o chefe não tá, pelo contrário, é uma catástrofe. A pessoa não trabalha, não aparece, não faz nada. Eu era o oposto. Quando ela não tava, eu crescia. Eu era, nossa, eu achava que eu era dona do negócio lá e eu fazia, acontecia e eu segurava as pontas. Eu errava por não ser essa pessoa quando ela tava junto também. Então, o Caio sempre fala isso, se for pra gente errar, que a gente erre pelo excesso, que a gente erre pela fome, porque a pior coisa é a gente ficar girando o pratinho dos outros, a gente ficar motivando os outros. Eu sempre falo pras menininhas, e a Dodô, que hoje não tá aqui, ela sempre fala também que, ninguém trabalha pra mim, cada um trabalha pra si. Só que a gente tá dentro de uma ferramenta juntos construindo isso, por quê? Porque se um dia vocês saírem do trabalho que vocês estão, vocês vão levar toda a sua competência, vocês vão levar toda a sua força de vontade, vocês vão levar o teu currículo, vocês vão levar a sua aprendizagem. Então, por mais que você tá dedicando tudo isso no lugar onde você está, a partir do momento que você decide sair, isso é seu. Então, a gente tem que sair dessa posição de vítima ou de modo de economia de energia, gente, porque a gente não constrói coisas. A gente não constrói uma boa reputação, a gente não tem um bom comportamento, a gente não rompe barreiras quando a gente está no modo de economia de energia. Então, é óbvio que hoje eu fui muito agraciada por Deus, né? Com as oportunidades, com os livramentos que eu tive. Pude investir em novas bolsas, eu pude, né, ter o privilégio de, com essas coisas supérfluas do mundo, poder ser presenteada através disso, mas eu vejo muito tudo isso como um comportamento. A inércia de onde tudo isso saiu foi através de um comportamento. Então, um comportamento de, cara, eu vou pegar, eu vou fazer acontecer, eu não vou ficar através do modo economia de energia. E onde existe a maior discrepância nas pessoas é nas coisas que elas querem versus o tanto que elas se dedicam para as coisas que elas querem. Então, se você tá aí na busca do seu bônus, se você tá na busca do seu reconhecimento, você tá na busca da sua premiação, sabe? Essa premiação, ela não vai vir de um lugar que você não faz, que você não atua, que você não tem atitude.
E eu sei que ter atitude, pra quem não tem, é algo muito difícil, porque te envolve parar de procrastinar, te envolve sair da inércia. Mas você tem que ter essa postura de dono, você tem que assumir essa postura, porque ninguém vai assumir por você, ninguém pode ter mais fome do que você mesmo. Então eu não sei onde, mas você precisa encontrar essa fome dentro de você para você romper essa barreira, para você romper essa inércia e para que você possa olhar para trás e você possa ter coisas de história para contar, de falar, graças àquele meu comportamento de coragem, eu estou aqui. Porque talvez tem muita gente que está escutando esse podcast e tudo que ela tem para falar é o comportamento de medo, de receio, de procrastinação, de vitimismo, de modo pouca energia que trouxe você até aqui. Mas não significa que você precisa continuar vivendo dessa forma. É tudo uma questão de escolha. Então, escolha carregar a sua energia. Escolha colocar essa energia nos lugares onde você está. Você está sempre muito preocupado em deixar o celular com bateria máxima, mas você não se preocupa em você estar na sua bateria máxima, no teu auge, dando o teu auge, aplicando o teu auge, o teu máximo. É isso que te move, é isso que te faz romper barreiras. Se você quer ser uma pessoa que rompe barreiras, deixa a sua bateria carregada e mais do que isso, use dessa bateria que está carregada. Não deixa aí só, deixa aí no modo pouca energia, não deixa aí só no modo não perturbe. Coloque no modo perturbe, se perturbe o tempo inteiro para você sair dessa zona de conforto e poder atingir novos patamares.